Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, diretamente da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, nosso programa de filosofia toda sexta-feira às 18h30, onde a gente fala de uma filosofia que ela não é grega. A gente não fala grego aqui, mas fala de filosofia grega, assim, com certeza. Então sejam convidados, puxa aí a sua cadeira, presta atenção, e se está no rádio aí no carro, aumenta o volume. É hora da gente filosofar um pouco. Nosso programa de sexta-feira, onde a gente gosta de falar de filosofia. Hoje eu quero falar de um tema muito bacana, que fala muito de como nós, seres modernos, nos enxergamos pelo viés da filosofia. Eu falei recentemente nos vídeos aqui da rádio sobre o porquê que a filosofia é importante e o quanto a filosofia ela influencia a nossa vida, mesmo quando a gente não percebe. E hoje eu quero trazer mais um aspecto desse, de quando a gente não percebe que a filosofia influencia a nossa vida. Eu quero que vocês tentem imaginar rapidamente a história da humanidade. Então a gente vem lá, né, de um descendente, nós somos descendentes, né, de um ancestral antigo que foi se desenvolvendo, através dele algumas espécies humanas foram aparecendo, como Australopithecus, Neandertais, até que chegou no Homo sapiens, que é a nossa espécie, vamos dizer assim, que foi a que acabou sobrevivendo e está aqui até hoje. E com o tempo nós fomos de caçadores, coletores, a sedentaristas, né, de ficar parado num lugar, de cultivar o lugar, domesticar animais. E aí a gente começou a desenvolver tecnologias para facilitar a nossa vida. Com o tempo, impérios começaram a ser erguidos e a gente teve sempre ali uma divisão, né, de líderes tribais, faraós, reis deuses e o resto de nós, pobres mortais, chamados também de pessoas comuns. Nós, então, sempre fomos a massa que compunha cada nação, cada povo, e isso se estendeu durante muito tempo. Então, quando eu vivia numa sociedade dessa, eu olhava para aquele chefe tribal, para aquele rei, para aquele faraó, e eu tinha nele ali uma imagem divina. Ele era considerado alguém que era um enviado dos deuses, era um representante dos deuses na Terra, era um filho dos deuses na Terra. Então era alguém que assumia uma posição de governo divino. E eu olhava para aquilo e falava, ok, né, tem autorização divina, vamos lá, vamos ajudar a nação aqui em prol daquele cara ali que é o filho dos deuses ou do Deus. Só que isso, com o tempo, criou na humanidade uma ideia de um coletivo que serve a um divino. Isso foi muito fácil de ser explorado por grandes religiões como o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, dessa ideia então de que a massa, ou nós, que somos parte de uma grande engrenagem, temos ali uma devoção aos deuses ou a Deus. Esse pensamento é um pensamento que a gente vai chamar de teocentrista. Teo, Deus, centrista, colocando Deus no centro das coisas. Então, por mais que a gente tivesse as monarquias, por mais que a gente tivesse os reis deuses, a gente, enquanto humanidade, tinha uma ideia ali de um lugar meio teocêntrico. Os deuses estavam no meio. Quando a gente estavam no centro, né, das coisas. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para uma mitologia grega, a gente vai ver que as principais histórias gregas são histórias ou de grandes batalhas, ou as principais, que são as mitologias. História de Zeus, Hera, Afrodite, Marte, Atenas, Poseidon, Hércules, Teseu, Perseu, todos esses heróis, essas pessoas que a gente estudou ali como pessoas reais, que tinham ali suas histórias, suas mitologias. Então olha que bacana. A gente, enquanto humanidade, tínhamos uma ideia de heróis que eram semideuses e de deuses, ou seja, tudo com um pé no divino.
Então essa ideia de esse teocentrismo, ela ia além de acreditar apenas, por exemplo, que Deus ou os deuses estavam no centro das decisões. Ela realmente era uma ideia que impregnou na mente humana e que a gente sabia ou imaginava naquela época, e pode continuar imaginando hoje, que nós somos apenas peões dos deuses. Estão ali com seus jogos eternos e que nós estamos ali enquanto peões. Dito isso, imagina que chegou um momento em que o pensamento humano começa a mudar. Esse pensamento vai começar a mudar efetivamente num período mais tardio da Idade Média. A Idade Média foi um dos períodos que, quando a gente pensa numa história mais ocidental, pensando principalmente numa história mais eurocentrista, a gente vai lembrar que na Idade Média a religião mandava. Você tinha os reis, que só eram reis porque Deus autorizou, e você tinha o Papa, como você tem até hoje, que é chamado de pontífice. Ele é a ponte entre o divino e a terra. Então era ele que ditava, era ele que coroava os reis, era ele que ditava quem era e quem não era. Tanto é que tiveram várias brigas entre reis e papas durante a história, inclusive na França, né, que a gente teve o papado de Avignon, que era um outro papado que os reis franceses colocaram lá para dizer que aquele papa de Roma não mandava na França. Então, esse controle do mundo espiritual, ele era muito importante para o controle do povo, porque o povo realmente acreditava em Deus e nos deuses. E no caso da Idade Média, dentro da história da Europa, em Deus enquanto o Deus único, né? A gente falando já de um monoteísmo, mas um monoteísmo teocêntrico, Deus no centro de tudo. Somos apenas cordeirinhos aqui que temos que ser devotos a Deus. Essa ideia, ela vai durar a Idade Média inteira, e ai de quem pensasse diferente. Quem pensasse diferente provavelmente era um herege. E aí começa durante a Idade Média, duas coisas que vão mudar esse pensamento. A primeira são as cruzadas. As cruzadas vão começar ali no século XII, então a gente tem um início ali em 1100 e pouco das cruzadas. E o que vai acontecer com as cruzadas? Qual que era a ideia principal das cruzadas? A propaganda que era vendida era de que as cruzadas elas iriam libertar a Terra Santa dos infiéis. A verdade era, pelo amor de Deus, pega esses cavaleiros, esse monte de nobre armado aqui na Europa que está em guerra o tempo todo se matando e dirige eles para fora da Europa para arrumar guerra com outra pessoa e vamos eleger uns bodes expiatórios que vão ser os muçulmanos para ir para cima deles. E é mais ou menos assim que começa a primeira cruzada. Quando os cruzados chegam e, segundo a visão deles, libertam Jerusalém, começa uma convivência entre cristãos e muçulmanos lá nas terras consideradas santas. As batalhas e as tomadas de cidade como Jerusalém, Acre, Alepo, eram verdade. Realmente os cristãos estavam lá com a crença de que estavam libertando a Terra Santa dos infiéis, mas depois que eles passaram essas batalhas, que pegaram lá os muçulmanos ali meio que de surpresa no início, os muçulmanos continuaram fazendo comércio, os cruzados precisavam fazer comércio com os muçulmanos de lá, e com o tempo começou, isso não é tão falado, né? A gente não aprende isso tanto na escola, mas começa uma miscigenação de culturas. Tem outras cruzadas que vão e tudo com o tempo para lá, mas os nobres que acabam se assentando na Terra Santa, muitos deles inclusive casam com mulheres muçulmanas. Essa cultura começa a se misturar, e quando ela começa a se misturar, os europeus que estavam fechados no que a gente chama de Idade das Trevas, eles estavam fechados, eles começam a ter acesso a conhecimentos que até então eles não tinham mais, como por exemplo, os textos de filosofia grega. Quando eles começam a trazer isso de volta para a Europa, isso começa a mudar um pouco o pensamento de algumas pessoas na Europa. Essa é a primeira semente da mudança desse pensamento teocêntrico.
A segunda coisa que eu falei foram principalmente as cidades-estado italianas, que eram grandes cidades mercantis. Cidades como Veneza, como Gênova, que eram cidades que tinham ali as navegações ali pelo Mediterrâneo como sua grande fonte de renda, o que dava muito dinheiro para essas cidades e o que trazia duas vantagens. A primeira, eles tinham muito acesso à cultura árabe, que era uma cultura muito mais desenvolvida naquela época do que a cultura europeia. Então eles começaram a ter acesso à arte, à cultura, à filosofia, a técnicas médicas que não existiam na Europa, como por exemplo, cirurgia com sedação. Existiam hospitais em Bagdá, né, super desenvolvidos, super tecnológicos para a época. E aí eles começam a trazer isso para as cidades italianas e essa riqueza cultural começa a fomentar uma classe artística. E aí que vão nascer os mecenas, aquelas famílias famosas que vão patrocinar artistas para produzir arte. Com esse patrocínio, vários artistas vão aparecer. Muitos famosos, como a gente conhece, Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, grandes escultores, uma série de artistas vão aparecer e junto com essa compreensão dessa filosofia que vem do Oriente Médio, que é uma filosofia que guardou a filosofia europeia antiga dos gregos, mas que também em profusão desenvolveu grandes questões filosóficas, esses textos vão chegar na Itália nessa época e aí vai começar a nascer um movimento chamado humanismo, que é um movimento que começa agora a trazer o homem, ou seja, a humanidade, para o centro da história. Um antropocentrismo. Tirar um pouco essa ideia de que tudo é o divino, tudo é consequência do que o divino quer, e começar a colocar o homem, ou seja, a humanidade, no centro das suas próprias decisões. Vai ter dois caras muito importantes nessa época, claro, tem vários, mas eu quero destacar dois, que eram parentes. Um se chamava Marsilio Ficino e o outro se chamava Pico della Mirandola. Esses dois italianos na época, a Itália ainda não era um país, né, mas enfim, esses caras, eles estudaram textos filosóficos de filósofos como Galeno, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Hipócrates, Averroes e o Avicena. Esses dois últimos eram filósofos muçulmanos. Esses textos influenciaram muito o Ficino e o Pico della Mirandola e eles começaram a traduzir esses textos para o latim, principalmente. O Ficino foi estudar muitos filósofos e ele acabou chegando em determinado momento em uma coleção de livros chamada Corpus Hermeticum. E ele vai traduzir esse Corpus Hermeticum, que eram textos greco-egípcios atribuídos a uma origem lendária, uma filosofia então com uma origem metafísica, a Hermes Trismegisto. Mas ele também vai traduzir textos de Plotino, que era um filósofo muito importante no neoplatonismo. Já o seu parente, Pico della Mirandola, que se eu não me engano era tio do Ficino, ele vai traduzir textos alquímicos e cabalistas que vêm da Europa. O Pico della Mirandola ele é considerado ali talvez um dos primeiros autores de Cabalá na Europa, sem ser judeu, porque ele estava traduzindo e criando material. Enquanto isso, seu sobrinho, Ficino, estava ali traduzindo textos de filosofia hermética. Isso tudo, junto com outros textos filosóficos, vai iniciar o que a gente chama de humanismo no século XV na Itália, lá para 1400 e pouco, mais precisamente na cidade de Firenze, ou Florença, e é aí que, junto com todo esse conhecimento que está chegando na Europa pelas essas cidades, vai começar o Renascimento ou Renascimento cultural, que é um produto direto do mercantilismo, da burguesia, das grandes navegações e logo na sequência, com o advento da imprensa
né, criado pelo Gutenberg, a gente vai ter esse renascimento se espalhando pela Europa. E qual é a principal característica, então, do humanismo? É um movimento intelectual de valorização da humanidade, do homem, da mulher. Vai acabar influenciando vários campos de conhecimento que até então estavam quase que escondidos ou enfiados dentro da igreja, como a filosofia, as ciências, a literatura, a escultura, as artes plásticas. E rapidamente vai acabar se espalhando por vários países da Europa. Ele é, então, o humanismo, considerado um movimento de transição entre o trovadorismo, que era um movimento da Idade Média, onde os trovadores eram os artistas que cantavam e contavam as histórias, e o classicismo, que é o que vai vir com o Renascimento, que é uma tentativa de desenvolver as potencialidades humanas. E aí o classicismo vai retomar aquela ideia de uma arte clássica, principalmente grega. Esse, então, humanismo, ele é considerado aquilo que acaba com a Idade Média e começa a Idade Moderna na Europa. Então, o humanismo vai ser muito difundido na Europa inteira durante a Renascença, vai ser inspirado completamente na civilização grega e também romana, e vai valorizar sempre um saber crítico, voltado para um conhecimento maior da humanidade e também de uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Isso é muito importante porque isso muda a forma com que as pessoas veem o mundo. Elas deixam de acreditar, então, que elas são coitados que vivem naquele jeito porque é assim que Deus quis, e elas passam a perceber que elas têm um poder de mudar o mundo. A característica de antropocentrismo não é uma filosofia que negava a Deus. Não é isso. Não necessariamente. Mas era um conceito filosófico que ressaltava a importância da humanidade como um ser que era dotado de uma inteligência e também de uma capacidade crítica. Isso era o oposto ao teocentrismo, né? Deus no centro do mundo. Então, quando a gente começa a descentralizar o conhecimento e o poder da igreja, a gente começa a poder colocar isso na mão da humanidade, como um todo, não só na mão da cúria, do clero. Com o humanismo vão vir outras correntes filosóficas, como, por exemplo, o racionalismo, que era uma corrente filosófica associada à razão humana, que focava principalmente na produção de conhecimentos, e esses conhecimentos quase como um conhecimento científico sobre o ser humano, sobre o mundo, e ele contestava a espiritualidade, mas não no sentido de negar, mas sim de dizer que o homem era um ser racional. Outro movimento filosófico que vai aparecer nessa época, a gente chama cientificismo. E esse é muito importante a gente entender ele, porque ele está associado ao racionalismo, como um movimento de investigar o mundo, e só que ele coloca a ciência em primeiro lugar. O racionalismo, por mais que ele vá buscando tornar o ser humano mais racional, tirar o ser humano só da ideia espiritual, o racionalismo ele ainda permite que essa racionalidade seja expressa através das artes. O cientificismo ele já vai colocar a ciência em destaque. E a ciência como a gente conhece hoje, criando um método científico para fomentar descobertas a fim da gente entender os fenômenos naturais. Parar de atribuir, então, que um raio caiu em determinado lugar porque Deus quis. Eles começaram a estudar no cientificismo a ideia de que aquele raio é uma provocação de um fenômeno natural e que aconteceu por causa de condições que a natureza promoveu. Já no campo das artes, a gente vai ter uma linha filosófica que vai seguir essa antiguidade clássica. São artistas humanistas que vão ser principalmente inspirados pelos estudos de gregos e de romanos, e principalmente pela literatura e mitologia grego-romana. E aí eles vão valorizar a imagem do ser humano baseado nesses modelos clássicos greco-romanos.
E aí vai ter uma valorização não só da racionalidade humana, mas também do corpo humano e das emoções do ser humano. Então as artes humanistas, elas iam focar em detalhes que iam revelar desejos, expressões, ideais de beleza, ideais de perfeição do corpo humano. Tudo isso pela valorização desses modelos clássicos. Por isso que a gente tem ali um Davi de Michelangelo, né, que tem aquela que ele falou que quando acabou de esculpir estava tão vivo que ele falou parla, né, em italiano, fala, como se aquilo fosse vivo, só faltasse falar de tão perfeito que é. E aí a gente começa a estudar a parte anatômica dessas esculturas e ver o profundo conhecimento de anatomia que esses artistas tinham. E vão começar a desenvolver, então, um conceito clássico de proporções equilibradas e de beleza perfeita. Isso tudo vai acontecer com o fim da Idade Média e servindo de ponte para a Idade Moderna. O cientificismo está aí até hoje, quando a gente fala das linhas científicas ou do método científico para fazer as descobertas de remédios, de tecnologias, de indústria, de produção, mas o cientificismo ele é um pedaço desse momento do Renascimento que depois vai virar o Iluminismo também. Ele é só um pedaço, ele é só um recorte, ele não é a coisa toda. A gente não pode esquecer que outros tipos de espiritualidade nasceram nesses momentos. A arte floresceu bastante nesse momento. Então, essa mudança de um estado para o outro, de um estado teocêntrico para um estado antropocêntrico, ajudou muito a humanidade a avançar em termos tecnológicos e também em termos racionais. A gente, por exemplo, diminuiu a mortalidade de jovens, que era em torno de 15 a 20 a cada 100 na Idade Média, para 3 ou 4, só entendendo que lavar a mão antes das refeições era um ato de higiene que podia salvar vidas e salvava. Esse tipo de detalhe que parece bobo hoje pra gente, na época foi muito importante. No próximo programa, quero falar um pouco mais disso. Vou trazer um pouco mais de linhas cientificistas, iluministas, renascentistas, para a gente entender o porquê que nós somos do jeito que nós somos hoje. Então aqui a gente já teve um panorama de uma certa história, mas a gente vai chegar lá e vai conseguir entender um pouco melhor como somos formados hoje. A gente se vê sexta-feira que vem, mais um Filosofia para Todos. Um beijo, esfirras filosóficas para vocês e a gente se vê semana que vem às 18h30. Beijo, até lá!